Sejam bem-vindas a mais um vídeo do Ser Mulher Talks. Gente, o vídeo anterior que nós falamos sobre gestão do tempo foi um sucesso, né, Lu? E nós falamos sobre a importância, né, de como nós mulheres somos tão ocupadas e a importância da gente saber administrar o nosso tempo. Então hoje nós trouxemos uma especialista, autora de um livro muito legal que chama Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, ou seja, todas nós, não é verdade? A nossa grande amiga e querida Carol está aqui para conversar conosco e com vocês também. Olá a todos vocês, olha, eu estou muito feliz com esse convite e realmente todas nós que temos vivido nesse tempo tão corrido, nós temos que aprender a lidar com o tempo, porque assim como vocês e assim vocês que estão nos ouvindo e as meninas que estão aqui, todas nós temos sonhos na nossa vida. Um dia eu sonhei em me casar, eu sonhei em ter filhos, eu sonhei em ter um corpo saudável, sonhei em ter um bom relacionamento com Deus. E à medida que esses papéis foram acontecendo na minha vida, novas tarefas foram surgindo. Várias, né? Muitas tarefas foram surgindo. Só vamos agregando, nenhuma nos deixa, só vão chegando novas. Então assim, olha, quando eu me tornei esposa, né? Quando eu casei, eu me tornei esposa, me tornei nora, me tornei cunhada. E quando eu tive filhos, né, me tornei mãe e junto com aquele pacotinho pequenininho que nasce, vem inúmeras tarefas agregadas. E ao me deparar com essa situação de todos os sonhos acontecendo e as tarefas vindo junto com todos os sonhos, eu tinha esquecido de considerar algo extremamente importante, que era a logística. Vai aumentando os compromissos, né, Carol? Porque você se torna esposa, você tem um compromisso ali. Aí depois você se torna mãe, então você tem um compromisso, vai só aumentando a quantidade de compromisso que você tem e os convites que você tem que aceitar, as coisas que você, que faz parte ali da sua vida fazer. Então, com certeza, né? Se você se envolve, né, na igreja, enfim, né? Quantas vezes a gente fica assim, e aí, nós vamos no aniversário de um amigo nosso ou no aniversário de um amiguinho das crianças, né? Então, assim, a nossa vida fica cheia de movimento e com os nossos próprios compromissos, mas o deles, que nós também temos que fazer parte, não é só enviá-los. Muitas coisas a gente tem que estar lá presente. Sim. E como a gente falou no último vídeo, a questão do tempo, o tempo é o mesmo. O nosso dia, a gente falou, Carol, no último vídeo, que o nosso dia tem 24 horas. E nós cremos que, como foi Deus que fez esse dia com 24 horas, Deus não errou. Por mais que nós, em muitos momentos, a gente tenha desejado ali que o nosso dia tivesse 30 horas, né? A gente crê que se Deus fez o nosso dia em 24 horas, é porque nas 24 horas nós vamos conseguir cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, se a gente não está conseguindo, é porque a gente está administrando mal o nosso tempo ou a gente está fazendo coisas que não eram para nós estarmos fazendo. É isso mesmo, Luciana, realmente. O próprio Deus é tão engraçado quando eu fui estudar sobre o tempo, porque em meio a tantas tarefas, em meio a tantas responsabilidades que a gente tem, eu fui estudar sobre o tempo juntamente com meu marido que escreveu o livro comigo. E eu fui buscar aprender com aquele que criou o tempo. E quando eu fui ler lá em Gênesis sobre a criação, eu vi que o próprio Deus, ele foi lá, fez uma lista de coisas que ele queria criar, porque ele sendo onisciente, onipotente, né, tendo o poder, ele podia com um estralar de dedos ter criado todas as coisas. Mas o próprio Deus, ele fez uma lista e ele distribuiu isso durante a semana, ele se organizou. Uau, então ele falou, olha, isso é algo muito poderoso, é um ensinamento de Deus para nós. Porque se Deus fez isso, nós também precisamos fazer e aprender com Ele. Carol, você falou uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. Deus fez as coisas, cada uma no seu dia. E por que nós, mulheres, temos essa tendência de querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo? Não é verdade? Eu ia falar sobre isso agora, né? Nós temos uma tendência... a mulher, ela faz uma lista de coisas. Então, assim, você já viu? A gente acorda e fala... Deixa eu ver agora, deixa eu pensar todas as coisas que eu tenho que fazer. E aí, anota. E aí a gente quer fazer tudo de uma vez só. E para gerir bem o tempo, nós precisamos do planejamento.
Então nós temos que planejar como Deus fez. Então no primeiro dia ele criou os céus e a terra, e aí ele foi criando, e no sexto dia ele fez a criação mais extraordinária dele, que somos nós, seres humanos, né? Mulher e homem. E como Deus planejou, ele teve tempo até de descansar. Então no sétimo dia ele descansou e ele contemplou as obras das suas mãos. Então isso é algo muito poderoso. E por isso que nós precisamos aprender a lidar com esse tempo, principalmente nós mulheres, que temos uma tendência de assumir todas as responsabilidades para nós. Né? Assim, nós somos altruístas e temos dentro de nós já essa característica. Sim. E assim, nós trouxemos a Carol para falarmos especificamente sobre algumas ferramentas poderosíssimas sobre a gestão do tempo, mas nós queremos aplicar esse conhecimento, né, Carol e Lu, em cada temperamento. Então nós vamos falar sobre quais são as dificuldades, né, de cada temperamento para gerir o seu tempo. Então assim, você precisa pegar um caderno aí agora, né, uma caneta. Põe um pause no vídeo e vai pegar um papel e uma caneta. Então, olha só, meninas, dentro do gerenciamento do tempo, eu e meu marido, nós desenvolvemos um método que nós trabalhamos com ele aqui, que chama método Plena. E esse Plena, cada letra do Plena, ele simboliza uma ação que nós devemos ter para aprender a gerir bem o nosso tempo. Sim. Que é um desafio. Eu creio que nos últimos tempos que a gente tem vivido, aprender a lidar com o tempo é um dos maiores desafios. Super. Né? Então, assim, e a primeira letra do Plena, ele é o podar. Podar as distrações e os excessos de ocupações. E dentro do podar, então, olha só, nós temos inúmeras tarefas e responsabilidades. Todas nós, toda mulher, independente do temperamento dela, tem as suas tarefas e as suas responsabilidades. E aí, qual o primeiro passo? O que nós devemos começar fazendo para podar algumas coisas da nossa vida para sobrar tempo? Para a gente poder fazer outras coisas que são importantes para nós. Então, a primeira coisa que nós colocamos dentro do podar é aprender a dizer não. Eu, particularmente, meninas, eu tinha muita dificuldade de falar não. Então, eu sou colérica, já vou me identificar aqui nos temperamentos. Gente, vamos aí, identificar. E eu tinha muita dificuldade de falar não, e eu assumi essas responsabilidades para mim. Então, ou pelo medo de machucar uma pessoa, ou, né, assim, por N motivos, ou por eu querer ser aceita, querer, né, que as pessoas se identificassem comigo. Então, em muitos momentos, eu falava sim. E aí, à medida que eu ia falando sim, eu não ia observando a quantidade de tempo disponível que eu tinha para executar esses sims que eu estava dando, as tarefas referentes aos sims. Isso é muito comum também, Carol, na sanguínea, porque os dois temperamentos, tanto o sanguíneo quanto o colérico, eles gostam de muita agitação, de muitos convites, né, eles têm essa pegada mais de movimento. Então, isso também é muito comum na pessoa sanguínea, essa necessidade, esse medo de desagradar a pessoa. Então, assim, se você fala um não até sem você querer, mas para outra pessoa não ficar chateada, você fala assim, eu sou sanguínea, então eu vivia isso. Então, o que eu fazia? Às vezes uma pessoa falava, não, vamos lá, aniversário. Teve um dia que nós tivemos 4 aniversários no mesmo dia das crianças. E aí, como eu falo assim, aí meu marido falou assim, mas como é que nós vamos em 4? Um era no final do almoço, no meio da tarde e um à noite. Eu falei assim, não, realmente, nós vamos ter que dizer não, porque coincidia, os 2 eram à noite. Mas eu coloquei minha família em 3 aniversários no mesmo dia, Carol, porque eu não tive coragem de falar não. Meu marido falou assim, nós não vamos conseguir. Eu falei assim, nossa, mas aí a gente vai dar só uma passadinha, porque senão o outro fica chateado, até a gente explicar, até ela acabar com a mágoa. E aí a gente ficava protelando, mas olha só, foi exaustivo, nós não aproveitamos nenhum dos aniversários como deveria. A gente estava em um já pensando que tinha que ir pro outro, pensando que tinha que ir pro outro, as crianças eram menores, então assim, eles ficaram exaustos. Meu marido, não, assim, ele me acompanhou porque ele... Por amor, né? Por amor. Mas eu vi assim, como foi difícil e não precisava ter feito isso. É verdade. Né? E eu também sou sanguínea. E tem uma diferença aí da sanguínea e a colérica, né? A colérica, ela acumula tudo pra ela e como ela precisa fazer, então ela se cobra muito, né? Até fazer. A sanguínea,
Até ela não deu o exemplo dela, mas o meu tipo do sanguíneo, assim, eu acumulo também, acumulava, gente. Isso mesmo. Um monte de convites, né? Porque eu também tinha dificuldade de falar não. Só que começava a atropelar todos os convites, os compromissos e por muitas vezes eu me passei de irresponsável. Porque a sanguínea, ela aceita muitos convites e quando ela veio da Lua, ela foi assim, uma guerreira e conseguiu cumprir mas não todos os recomendo, compromissos. e nunca mais faço isso, porque foi muito ruim. Me Mas traumatizou. não é fácil, né? Por isso que nós, mulheres, nós precisamos aprender a gerenciar a nossa coragem. Olha A coragem gente, de dizer Tem que não. gerenciar a coragem de dizer Então, não. nós precisamos trabalhar o gerenciamento da coragem de dizer não. Porque nós temos, sempre quando nós dizemos um sim, a gente tem que avaliar. Dentro desses... Porque assim, quando eu dou um sim pra alguém, existem vários outros sims que eu já tive que dar pra muitas outras coisas. Porque dentro da sua rotina, você já tem algumas coisas que você faz. E a gente tem que sempre deixar um espaço livre para imprevistos, porque imprevistos eles Sempre acontecem. Vários. Então a gente tem que olhar, olha, eu falando sim, será que o sim que eu vou dar, eu vou ter tempo disponível para poder executar a ação referente a esse sim? Então, por isso que nós temos que aprender a dizer não. Eu sei que o dizer não é difícil, principalmente para nós mulheres. Demais. Então a gente quer dizer sim para a mãe, para o pai, para o marido, para os filhos, para os amigos, né? Às vezes no trabalho, talvez é muito difícil dizer um não no Carol, trabalho, né? E eu lembrei aqui agora do temperamento melancólico, gente. As melancólicas, elas não têm muita dificuldade de falar não. Então, porque como elas são muito perfeccionistas, se precisar usar um pouco mais do tempo do que ela tem disponível, ela vai falar não. Uhum. A fleumática, ela vai falar não porque ela prefere ficar quieta, né? Então, ela prefere ficar na dela e ela vai falar um não, assim. Mas ela ainda assim é tentada a falar um sim. Então, você vê a diferença nos temperamentos, como que eu né? consegui aprender a falar não? Porque hoje eu já aprendi a falar não e foi libertador pra minha vida. Eu entendi que cada sim que eu dava para as outras pessoas era um não que eu estava dando para mim ou para minha casa. Então isso fez toda a diferença. O dia que eu entendo que quando eu falo um não lá fora é um sim para minha casa. Então às vezes eu falo não por um tempo que eu posso estar, nem que seja aqui em casa jogando um home cube, por exemplo, com as crianças. Mas eu não enxergava dessa forma. Então quando eu mudei a perspectiva, eu entendi que um não lá fora é um sim para minha casa e para minha família. É verdade. E que isso tem que vir em primeiro lugar. E isso é muito poderoso. Porque às vezes, hoje, Carol, a gente tem vivido num mundo em que a gente está se preocupando muito com o exterior, né? Ainda mais nesse mundo de redes sociais, né, que a gente vive hoje. As pessoas, elas se preocupam com a imagem que os de fora têm dela e não com o que os da própria casa têm. E sabe uma coisa, Luciana, que eu estava pensando aqui, né? Eu sou da área jurídica e no direito a gente tem uma expressão seguinte, é uma expressão chamada de beneficiários residuais. E quando nós não falamos não, nós fazemos das pessoas que nós mais amamos beneficiários residuais da nossa vida. E o que são esses beneficiários? Uma empresa, quando ela está em processo de falência, essa empresa ela vai reunir os credores dela e a lei estabelece uma ordem de preferência para serem pagos esses credores. E a última pessoa a receber é o beneficiário residual. Olha só, gente. Então, o que acontece? Né? Muitas vezes Até nós no mercado de fazemos, trabalho é assim. até no mercado de trabalho. Então, assim, muitas vezes nós fazemos de nós mesmas beneficiários residuais, nós fazemos de Deus um beneficiário residual. Né? Então, isso é algo tão sério, porque por nós falarmos sims indiscriminados, nós temos que falar não para Deus, nós temos que falar não para nós mesmos, nós temos que falar não para o marido, para os filhos. Então, nós não podemos fazer de nós mesmos e das pessoas que são mais importantes na nossa vida beneficiários residuais, aqueles que são deixados por último. E esse beneficiário lá na falência,
muitas vezes nem Nem vai sobra receber. dinheiro para ele nem recebe. Olha só. Então, realmente, nós precisamos avaliar isso, né? E a gente precisa vencer esse medo de falar não, né? Essa necessidade de aprovação, né? Esse medo de rejeição, até na nossa maternidade. Porque senão nós vamos ser mães que vamos falar sim, 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 sim o tempo inteiro, e isso é muito ruim para as crianças. Isso. Então a gente precisa estar olha só como é importante, não só no nosso gerenciamento do nosso tempo, mas até na criação dos nossos filhos. Isso, uma criança, ela precisa de frustrações, ela precisa ser Ou frustrada, não, né? eles recebem como uma forma de proteção, né? Uma forma de cuidado, uma forma de carinho. De segurança, né? Então, gente, precisamos aprender a falar não. É verdade, Lu. E olha só. Então, dentro disso tudo que a gente está falando, nós trabalhamos aqui sobre aprender a dizer não. Então, outro aspecto do podar do método Plena é que nós precisamos, nós mulheres, a gente precisa aprender a diminuir o padrão das nossas expectativas. Então, ou seja, nós mulheres, às vezes, nós estabelecemos padrões altos demais para verdade. alcançarmos. E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por causa desse padrão muito elevado. Então, assim, isso aconteceu comigo já. Eu estabeleci um padrão que era assim, Leide. Eu achava que para eu ter um corpo saudável, eu tinha que malhar pelo menos 1 hora, 3 vezes na semana. Mas dentro do contexto em que eu estava vivendo, que eram de crianças pequenas, minhas filhas pequenininhas, né, trabalhando e com tantas outras responsabilidades, eu não conseguia inserir na minha rotina essa 1 hora. E foi Olha aí que só. eu, estudando sobre gerenciamento do tempo, eu falei, gente, eu posso reduzir essa expectativa minha. Então eu comecei a me exercitar 15 minutos. Então eu dava o jantar para as minhas meninas, colocava o personal de treino funcional Na televisão. na televisão. Olha só, Olha. gente, dica. Em casa. Em casa. E aí eu comprei uns pezinhos e eu comecei a treinar, mas assim, treinar muito mesmo, de ficar suada ali. Enquanto elas jantavam, eu fazia os treinos. E foi algo tão maravilhoso na minha vida, assim, nisso eu consegui emagrecer, assim, uns 7 quilos, Nossa. fazendo isso com constância e regularidade. Então, assim, eu aprendi a diminuir esse padrão que eu estabeleci alto demais. E quem mais tem problema com essa questão desse padrão tão alto são as mulheres melancólicas. Sabe por quê? Elas idealizam, assim, elas são muito idealistas, elas colocam um padrão tão alto, mas tão alto, que nem elas mesmas conseguem chegar. E aí, com isso, elas acabam tendo uma tendência muito grande à frustração, mas vai frustrar mesmo, porque ninguém consegue chegar nesse padrão. Então, é muito importante isso, não só para a gestão do tempo, mas até para diminuir a frustração que elas sentem, né? E assim, eu vejo, dentro do contexto, nas mentorias que a gente tem realizado, por exemplo, a mulher que é perfeccionista, então ela quer lá limpar em cima da geladeira. Eu tenho uma amiga que limpa com cotonete. Oh, meu Gente, Deus já do pensou? céu! Então ela quer assim, limpar o banheiro. Sabe aquelas propagandas de televisão Aham. que quando a gente olha assim, sai Tá tudo, brilhando. abre a porta, tá brilhando. E aí gasta tanto tempo lavando o banheiro que não dá tempo de fazer nenhuma Mais nada. outra coisa. Então nós realmente precisamos diminuir esse padrão para que uma nova janela de tempo seja aberta na nossa Olha só, vida. gente, que importante isso, né? E assim, outra coisa que foi muito importante para mim nessa redução da expectativa foi o meu tempo de oração. Então, assim, eu achava que o meu relacionamento com Deus, ele só seria eficaz se eu passasse ali 1 hora em oração. Nossa, e quantas mulheres, né, não passam por isso? Às vezes nem são, nessa área, eu penso que não só as melancólicas, né, mas todos os temperamentos, eles podem se sentir culpados por causa disso, né? Coloca uma expectativa tão alta e não consegue cumprir, não consegue ter um tempo de qualidade. Na verdade, não é a quantidade de tempo, né, mas é a intenção do seu coração. E foi Ali. aí que eu aprendi, sabe, Leide, Lu? Assim, eu falei, nossa, realmente, eu posso, se o meu relacionamento com Deus, ele for sincero e genuíno, se eu passar 15 minutos ali na presença dele, já vai fazer muita diferença. Isso já vai ser algo muito E aí poderoso. ela não ia, porque ela tinha estipulado que tinha que ser 1 hora, e aí como ela não conseguia ter aquela 1 hora, acabava fazendo o quê? Não fazendo. Aí entra aquela frase, né? Tipo, o feito é melhor que o perfeito. Não é uma questão de fazer de qualquer jeito ou fazer mal feito, mas pelo menos faça. É né? o que a gente trabalha muito, Lu, assim, que o imperfeito feito
é melhor do que o perfeito não feito. Gente, peraí. Repete, Carol. Vocês entenderam isso? Repete, Carol. Então, olha só. O imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, o que isso significa? Que aquilo é melhor você fazer pouco com constância do que você querer fazer muito com irregularidade. Então, assim, ocasionalmente, de vez em quando eu faço as minhas orações, de vez em quando eu faço uma corrida no parque. Então, é melhor você fazer 15 minutos, reduzir ali o padrão da sua expectativa e manter constância, do que você nunca fazer porque você quer que seja algo perfeito demais, né? Eu acho que tem uma frase, eu acho que até do Cortella, ele fala assim, faça o melhor que você possa, com as condições que você tem hoje, né? Então, assim, faça do melhor jeito que você pode hoje e vá tentando melhorar aos poucos, mas você precisa começar de alguma forma. Então, quando você diminui essas expectativas, você começa a dar os primeiros passos. Sim. E você nunca vai chegar lá na perfeição se você não der os primeiros passos. Todas nós vamos ali tropeçar no início, precisamos começar devagar para que a gente possa ir melhorando a cada dia, que são os micro resultados. Às vezes a gente não faz alguma coisa porque a gente foca lá no resultado final e não faz os pequenos micro resultados, porque o micro resultado ele é importante para o sanguíneo, porque ele vai se perdendo ali no meio do caminho, ele perde o interesse nas coisas, então preciso para que ele possa concluir as coisas que ele começa, para que ele possa ver o benefício dessa atitude. Quando você estabelece micro resultados, ele vai concluindo pequenas partes ao longo do caminho e com isso ele começa a ser uma pessoa que conclui alguma coisa, que seja um pouco mais constante. Então acho que isso motiva também. É verdade. Então olha só, né? Nós diminuirmos esses padrões, estabelecermos padrões reais, uma coisa que a gente trabalha muito. Eu falo que a mulher que busca a perfeição, ela morre de exaustão. Então, assim, não existe uma mulher perfeita, gente. Não existe. Nenhuma mulher, ela é perfeita. Então, assim, existe um slogan hoje em dia que é da mulher poderosa. Você tem que ser poderosa, você tem que fazer tudo, você tem que conseguir tudo. Você consegue, né? E aí isso te sobrecarrega, isso te angustia, né? Mas o que nós defendemos aqui é que você seja uma mulher plena. Uma mulher que vive com realmente assim a plenitude da sua vida dentro do que você consegue fazer. Lógico que a gente quer sempre gerenciar o nosso tempo pra gente avançar cada dia mais. Sim. Mas uma mulher que vive no perfeccionismo, ela vai cair de exaustão. Ela não vai conseguir sobreviver, né? Então, em meio a tantos afazeres e a tantas responsabilidades. Acho Carol, que exaustão e frustração. E frustração. Carol, eu queria saber, porque às vezes tem alguma de vocês que estão assistindo a gente, é uma fleumática, tem essa dificuldade de agir. Porque você às vezes fica ali esperando o melhor momento. Então, o que você indicaria, Carol, para essa mulher fleumática que assim, que ela às vezes deixa muito passar? Assim, como que ela poderia gerir melhor o tempo dela? Porque ela sempre assim fica às vezes ali pensando e não dá esse primeiro passo para a ação. O que você poderia dar de dicas Essa mulher fleumática, igual a Leide está falando, ela é uma mulher que tem muitas ideias. As ideias dela são muito boas, os projetos dela são bons, só que ela demora a tomar essa atitude e quando ela toma, geralmente os outros temperamentos que são mais para frente, mais atirados, como a colérica e a sanguínea, já está fazendo o trabalho que ela poderia ter feito e talvez ela fizesse até melhor do que eles, porque ela é mais analítica. Então, né, Leide, o que essa mulher precisa fazer? Você acha, Carol, que o quê? Que colocar datas? Como que a gente pode ajudar essa mulher fleumática? Então, é o que nós trabalhamos o seguinte, porque como vocês falaram, a mulher fleumática, ela tem muitas ideias. Sim. Isso. Né? Então, ela vai colocar essas ideias no papel, mas ela vai fazer um agendamento, um planejamento semanal de quando essas ideias serão executadas. E fragmentar grandes projetos em pequenas ações. Porque quando você olha para um grande projeto, então ela tem ideias grandiosas, ela é uma pessoa, né, cheia de criatividade, mas muitas vezes ela se limita porque ela fala, nossa, esse projeto é tão grande, como que eu vou fazer tudo isso? Então, todo o projeto a gente chama de fatiar o elefante. Olha então, só, nós precisamos... Amei, gostei. E nós temos também, assim, eu falo muito que o que sem um quando é igual a um nunca.
Então, se nós temos algo a ser feito, mas nós não estabelecemos quando, isso vai ser um nunca. É o que, por exemplo, a diferença entre o sonho e uma fantasia é uma data. Olha só, Então, gente, como que é? Não, peraí, foram muitas frases. Um que sem o quando é igual a nunca. E também Fatiar o elefante. fatiar o elefante. O que é isso, né? A gente, por exemplo, a gente tem grandes projetos, mas a gente pensa, nossa, esse grande projeto é tão difícil. Mas qual a primeira ação que eu posso fazer para que isso aconteça? Carol, eu fiz a mentoria com a Carol e com o Rafael. E isso é algo tremendo, gente, porque eu sou sanguínea fleumática. Pensa na gestão do tempo. Então, assim, digamos que... Mas eu tô melhorando, né? Nossa, eu demais. estou super avançando, gente. Então, o que é muito importante para nós que somos fleumáticas, para sanguíneas? Essa questão que eu aprendi com vocês, sobre fatiar o elefante, fazer o primeiro passo, isso é poderosíssimo, porque às vezes você tá pensando em fazer um curso. Ah, eu queria fazer um curso. Peraí, primeira coisa que você precisa fazer, qual é o curso? Isso, Né? procurar Depois na internet o procurar curso, isso. né? Em quais lugares? Às vezes a gente pensa lá, não, eu já tô fazendo 5 vezes na semana esse curso, então eu não posso. Mas você nem deu um passo, né? Como é que fala? Para concretizar, isso, né? isso. Às vezes agora a gente está no final do ano, né? Então já estamos agora entrando em dezembro, né? A gente pensa assim, ano que vem eu faço, mas ano que vem quando? Lu, Quando que é esse ano que vem? Eu quero Sim. fazer tal coisa. Quando? Quero fazer no dia 15 de fevereiro de 2021. Isso. Às vezes você pôr data. estabeleceu quando Mas que isso vai acontecer? quando eu lembro que eu também fiz a mentoria. E aí eu lembro que a gente falou exatamente, assim, você põe uma data específica, não é, Carol? Isso. Porque quando você trabalha uma data, você não deixa o tempo sobrar. Então é o seguinte, se a gente for esperar sobrar tempo para fazer as coisas, Nunca vai acontecer. a gente nunca vai ter tempo. Então é o seguinte, a gente se programa, a gente agenda e a gente faz e o tempo vai se moldando dentro do nosso planejamento. Isso. Então, assim, e algo a ser feito que a gente vai trabalhar aqui também, mas eu vou deixar pra gente falar no agendamento, lá na frente, né? Então, assim, a gente pode passar para o próximo ponto, que é o seguinte. Então, nós falamos sobre, dentro do podar as distrações e o excesso de ocupações, nós falamos sobre aprender a dizer não, sobre gerenciar a coragem. Então, nós falamos sobre diminuir os padrões das expectativas. Sim. E nós também temos que aprender a delegar. Gente, como eu sofria com isso. Então, olha lá, eu sou a colérica. Então, delegar... Então, essa deve ter sido uma das suas maiores dificuldades. Então, eu assumia tudo pra mim. E aí, eu passava noites em claro fazendo as coisas pra conseguir. Então, aprender a delegar é um grande segredo para que nós possamos gerenciar o nosso tempo e abrir janelas de tempos para executar outras coisas importantes na nossa vida. E, Carol, eu acho tão importante essa questão do aprender a delegar, porque nós mulheres, nós temos a tendência assim, de achar que tudo que a gente faz é o certo e tem que ser daquele jeito. Né? E é o melhor, sempre. E eu vejo muito isso no consultório. Às vezes vai o pai e a mãe levar um bebê que acabou de nascer. O pai, às vezes, está muito empolgado, cuidando da criança, mas a mãe, ela é aquela mãe que critica tudo. Nossa, não é assim que troca a fralda, não é assim que põe para rotar, olha não sei o quê, segura a cabeça. Tipo assim, o pai está fazendo do jeito dele e no final está sendo feito também. Só que ela coloca que o jeito dela que tem que ser. E isso a colérica tem muito, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Sim. Dominadora. O que acontece? Com o passar do tempo, o marido falou assim, mas eu não vou mais ficar fazendo isso, porque tudo que eu faço ela reclama, essa mulher reclama, então faça ela do jeito dela. E o que acontece? Nós acabamos ficando extremamente sobrecarregadas. Aí, com menos de um ano, a gente está aqui. Meu marido não me ajuda, meu marido isso, meu marido não se importa, eu tenho que fazer tudo sozinha. Mas por quê? Porque a gente teve uma postura lá atrás que repeliu, né, as pessoas de nos ajudar. Então, quando a gente vai delegar, a gente tem que abrir a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso coração e entender que o diferente do que nós faríamos não quer dizer que está errado. Ele pode estar certo também, entendeu? E uma coisa, né, Luciana, o delegar não é você
também estabelecer goela abaixo. Sim. Porque aí dentro disso é importante a gente trabalhar a comunicação assertiva. De que forma que a gente pode combinar, então lá, você e seu marido, você e seus filhos, vocês ali, lá na minha casa, a gente tem algo que chama bússola da família. Então nós sentamos. Que legal, né? E nós, Bússola da família. bússola da Essa eu não família. conhecia. Então nós delegamos as tarefas. Mas nós delegamos, não é assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, é assim. Não, a gente tem aquela conversa e para que nenhum se sinta sobrecarregado, a gente divide essas tarefas ali entre nós. E isso fez tanta diferença na minha casa quando a gente aprendeu a dividir essas tarefas, porque, gente, eu sofria de uma síndrome, vou contar pra vocês. Chama Síndrome da Cavaleira Solitária. Uau, gente. Eu falo que esse nome é chique igual a Carol, né? O que é Síndrome da Cavaleira Solitária? É aquela mulher, aquela dona de casa que cavalga solitariamente nos afazeres domésticos, porque ninguém nunca vai conseguir fazer tão bem quanto ela faz. Então ela tem essa dificuldade de pedir ajuda, essa dificuldade de delegar de uma forma com uma comunicação assertiva, porque ela fala, ai, nossa, se eu pedir pro meu marido lavar vasilha, depois eu vou ter que fazer uma inspeção do Inmetro lá, olhando cada Vai estar cheio talher de gordura. pra tirar a gente. gordura. Então, Mas ele nunca vai aprender a lavar a louça se ele não começar deixando um Isso. pouco da gordura. Então, é igual filho, a gente não vai treinando os nossos Sim, filhos. é isso. Se eles não aprenderem, eles vão errar no começo, mas se não começar, não vai aprender o jeito certo nunca. Então assim, eu tomei uma decisão, estudando sobre o tempo, eu tomei uma decisão de não ser uma cavaleira solitária, mas de ter uma cavalgada compartilhada. Então, eu compartilho essa cavalgada com as minhas filhas, dentro da idade dela, elas já podem assumir muitas responsabilidades. Arrumar cama, arrumar guarda-roupa, arrumar mesa Isso pro é almoço, pro importantíssimo jantar. pro desenvolvimento da criança, isso é, como se diz, não só na gestão do tempo, gente, né? Pro desenvolvimento da criança, da família. Tem estudos científicos já comprovando que a criança que ajuda nos afazeres domésticos são crianças mais bem-sucedidas profissionalmente, porque elas já têm elas têm uma autorresponsabilidade, elas já sabem, assim, gerir São as coisas, proativas, são mais né? proativas. Então, assim, tem um trabalho científico comprovando que as crianças que ajudam nos afazeres domésticos são mais, assim, são melhores, são mais bem-sucedidos na questão de trabalho. E a gente não deixa eles fazerem porque eles não fazem tão bem. Isso. Né? Mas eles nunca vão conseguir fazer bem se a gente não delegar, né? Exatamente. Aos poucos. Então nós coléricas, nós Isso precisamos... é bem típico da colérica mesmo, que gosta de centralizar das coisas ali do jeito dela. Um pouquinho da melancólica que é tudo perfeito. Então, assim, eu aprendi muito, eu tenho aprendido muito com meu marido essa questão, né? Então, assim, aí a gente também pode reduzir um pouco o padrão das nossas expectativas, não querer que o outro faça exatamente do jeito que a gente quer, né? Para que a gente possa viver, porque, gente, eu descobri que existe um nível de imperfeição saudável. Então, nós precisamos aprender a ter uma imperfeição saudável. Tudo não precisa ser 100% perfeito, né? Realmente nós podemos ali ir trabalhando e aprendendo a melhor forma possível para que a casa tenha harmonia, para que todos possam viver bem, né? Isso. Carol, e agora a gente vai partir, gente, pro fim e assim, o grande finale. Carol, o que a gente pode fazer então para conseguir colocar em prática isso? Assim, na prática, o que a gente precisa fazer? Para aprender a gerir o tempo. Para aprender a gerir esse tempo. Assim, a gente já falou de vários, né? De Nós já vários falamos itens. de vários itens, de várias características dos temperamentos também. Então dentro disso, eu queria só dar um exemplo aqui. Qual é o momento que as pessoas param para avaliar a vida, avaliar as responsabilidades, os afazeres, o que ela tem feito? Existe um momento no ano que as pessoas param para fazer isso. Que momento eu que é sei. Final do ano, gente. Aí dia 31 de dezembro, certeza, né? É isso aqui. Então, olha só.
As pessoas esperam o 1º de dezembro para parar. De janeiro. 1º de janeiro, 31 de dezembro, 1º de janeiro para avaliar a vida. Então elas param ali e fazem uma parada triunfal. E elas falam, nossa, esse ano eu vou malhar, eu vou fazer exercício, eu vou pagar a academia 1 ano. Esse ano eu vou economizar dinheiro, né? Esse Tudo ano isso. eu vou fazer o jantarzinho pro meu marido, esse ano eu vou passar tempo com os meus filhos. Então, olha só, a maioria das pessoas tem uma só parada anual para avaliar a vida e para ajustar. E o que eu sugiro, a grande sugestão que eu faço aqui é que ao invés de nós termos uma parada anual, que nós possamos ter 52 paradas anuais. Como assim, Carol? Olha só. Como assim, Carol? Um ano, ele tem 52 semanas. Então, nós precisamos, todas as semanas, fazermos a nossa parada semanal. Na nossa casa, eu e meu marido, nós geralmente fazemos isso no sábado, meia hora. Então, a gente para, a gente analisa como que foi a nossa semana, e como que pode ser a nossa próxima semana. Então a gente fala que nós realinhamos a rota. Então, à medida que existe uma lei que chama Lei do Entusiasmo Decrescente, à medida que os dias vão passando, a gente vai saindo da rota. Do prumo, né? A gente vai saindo do prumo. E aí quando nós fazemos a parada semanal no sábado, e eu falo, olha, como que foi a minha semana? O que eu não consegui fazer? O que eu posso fazer para a próxima semana? Né, tirar tudo da cabeça, colocar no papel e planejar a semana. Então, o grande segredo é o planejamento semanal. É a gente fazer esse planejamento avaliando como foi a semana anterior e como pode ser a próxima semana. E sempre, gente, a sugestão que nós fazemos é a gente ocupar só 60% da nossa agenda. Porque vai surgir imprevisto, né, Carol? Então, nós deixamos 40% ali para ser preenchido por imprevistos, Leide. Porque imprevistos vão surgir com filhos, com o marido, com a casa, no trabalho. Então, é a gente fazer isso, né? É alinhar a rota. Toda semana, alinhar a rota. Parar, escrever, mas não deixar numa lista. Porque a lista também, ela cansa a gente. E a lista, a gente fica procurando fazer só aquilo que é fácil. Verdade. Então, gente. assim, pra gente... E quando a gente olha aquela lista enorme, nossa, é tanta coisa que eu não sei nem por onde eu começo. Aí não começa. Então, quando a gente pega e distribui durante a semana, segunda, terça, quarta, né? E vai distribuindo, colocando ali de uma forma que você consiga realizar, isso vai te trazer plenitude, isso vai te trazer contentamento, realização de sonhos. Por quê? Verdade. Porque tem um quando. E a Luciana até falou pra mim, a gente estava conversando aqui nos bastidores e ela falou pra mim sobre existe um temperamento que precisa de agendamento, né? Que é a fleumática, que a Leide tinha perguntado, né, Leide? A fleumática sanguínea também. Também, a fleumática e a sanguínea, vocês assim, todos precisam, né? Todos nós precisamos. Mas a fleumática e a sanguínea, se elas não agendarem, se elas não planejarem, elas não vão realizar. Então, assim, qual é a frustração da sanguínea e da fleumática? É de não conseguir realizar. A fleumática, porque às vezes fica muito tempo para começar, e a sanguínea porque ela desanima ali no começo. A sanguínea é assim, gente, anota tudo, faz um planejamento lindo. Aí, 2 dias depois, ela começa a se auto-sabotar. Não, mas isso aqui depois eu faço, a hora que você vê, não foi. Então, realmente, ela precisa para ela entender como que... E é assim, e tem que ser real. Um planejamento real para ela. Isso. O colérico, ele consegue realizar muitas coisas. O sanguíneo, por causa do perfeccionismo dela, né? Sanguíneo não, melancólica. A melancólica, por causa do temperamento dela, perfeccionista, ela consegue realizar também muitas coisas, porque tudo vai sair do jeitinho que ela programou. Só não pode ter imprevisto, né? Pra melancólica ela pode ter imprevisto. E aí, por isso que a gente deixa os 40% do tempo de imprevisto. Mas, Carol, você falou uma coisa assim que me deixou pensativa. Na hora que você perguntou assim, qual que é o único momento que geralmente a gente para avaliar, né? E aí a Leide já falou, né, o início do ano. Realmente o início do ano é um momento que a gente para bastante, reavalia, ou aniversário, às vezes tem pessoas que são no aniversário. Mas aí eu fiquei pensando aqui, eu não lembro, são pouquíssimos momentos que eu paro para avaliar como foi e como poderia ter sido.
Porque às vezes a gente acha assim, eu tô tão corrida que eu ainda parar, dispor do meu tempo para ficar vendo o que deu certo e o que não deu, tipo, uma meia hora a gente acha Parece que é uma perda de tempo. E aí me lembrou daquele ditado, né, que não adianta você vai derrubar uma árvore, então se você parar 5 minutos e afiar seu machado, você vai ganhar muito mais tempo. Então, às vezes, esses 5 minutinhos que a gente para ali, ou os 30 minutos que a gente para avaliar toda a nossa semana, se a gente for calcular 24 vezes 7, quem é bom de conta, 140, quantas horas tem aí, né, numa semana? Então, às vezes, 30 minutos eu vou render muito mais na minha semana. Então, aqui eu já mudei meu pensamento para mim, né? Uma coisa minha. Eu falei assim, realmente, preciso dessa avaliação. E é uma coisa rápida e eu não posso enxergar isso como uma perca do meu tempo. Isso é um investimento do meu tempo, porque eu vou fazer render isso aqui. É verdade, Lu. E assim, isso tem feito muita diferença na nossa casa. E esse planejamento, ele pode ser desde coisas simples até coisas maiores. Então, vou dar um exemplo, assim, meu marido, ele fez dentro do planejamento semanal dele, ele colocou um projeto que é de ter um casamento extraordinário. Olha, gente! Esse projeto! Aí ele colocou lá, casamento extraordinário. Então, qual passo semanal que ele poderia colocar na agenda para ter um casamento extraordinário? Então, assim, olha que legal. Então, um dia ele me ligou no meu trabalho, né, 10 horas da manhã. E aí, gente, aí eu falei, nossa, né? e ele, lindo, eu tô te ligando pra falar que eu te amo. Olha. E tal, e tal. Eu falei, nossa, amor, fiquei até emocionada. E aí, quando eu cheguei em casa, eu olhei a agenda dele, lá tava escrito, ligar para a Carol e falar palavras bonitas pra ela. Mas assim, olha só, por mais que seja programado, gente, gerou uma emoção. Né? Gerou algo. Foi abastecido, por mais que seja programado. Mas depois que eu aprendi isso com ele, eu também agendei. Eu mando declarações de amor, gente, pro meu marido. a gente precisa entender isso, que algumas situações, elas precisam ser primeiro racionais, para depois serem emocionais. Então, às vezes, se é uma pessoa que não tem o hábito, né, de dizer, de falar, demonstrar amor, talvez ela tenha que agendar até que isso seja um medular, se torne um hábito. E uma coisa lá no livro, gente, a gente trabalha além do agendamento, eu sei que nem todo mundo funciona 100% com agendamento, embora ele seja divisor de águas na nossa vida. Mas aqui a gente trabalha outros tipos de programações. Então, eu sei que à noite, ninguém olha a agenda à noite. Então, a gente tem programações empilhadas, programações paralelas. E a gente vai trabalhando outras formas de programações fora da agenda para otimizar o tempo e para fazer o tempo trabalhar a nosso favor. Olha só. Gente, e agora pra gente encerrar, Carol, quais são as suas últimas palavras para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo? Eu queria deixar uma dica que ela é, assim, extremamente importante na minha vida. Dentro do gerenciamento do tempo, algo que eu aprendi mesmo com todo o meu coração, é que o tempo que nós gastamos nas primeiras horas do nosso dia, eles fazem muita diferença ao longo do nosso dia. Então, eu decidi priorizar os primeiros minutos do meu dia para poder falar com Deus, para que o meu coração seja alimentado, para que a paz do meu coração possa fluir, para que eu já não acorde na agitação, na correria. Então, quando a gente para e a gente conversa com Deus e a gente pede essa direção, Ele, que é o gestor do tempo, que é o dono do tempo, Ele pode nos direcionar e construir isso na nossa vida. Tem coisas que eu só tenho clareza no meu momento de oração. E tem coisas que eu só tenho alimentado na minha vida no meu momento de oração. Então, esse momento, ele é extremamente importante. E a maior dica é a seguinte, que a oração te faz economizar tempo. Porque quando a gente ora, o nosso tempo ele é economizado, porque nós temos mais fluidez, a gente consegue discernir algumas coisas de uma forma melhor. Então, essa é a minha dica que eu deixo para todas as nossas ouvintes. Carol, você fechou assim, acho que não foi nem com chave, foi com chave de diamante. Amém. Meninas, mulheres maravilhosas, nós queremos agradecer você estar aqui conosco até agora, que você seja grandemente edificada, não deixe que tudo que nós conversamos aqui esteja só na sua mente, né? Coloque isso no seu coração e coloque em prática, porque eu gosto muito de uma fé prática. Eu creio e por isso eu falo, por isso eu vou e faço, porque eu recebi algo. Então,
daquilo que você recebeu aqui, faça algo, né? E compartilhe com alguém, né? Sim. Divida seu conhecimento. E quando você traz alguém para fazer junto com você, quando você vai ensinar isso para alguém, você aprende mais e caminhar junto com uma outra pessoa, às vezes, para quem não tem esse hábito da agenda, isso às vezes fortalece, porque enquanto um tá caindo, o outro vai levantando, Sim. né? E olha, eu quero agradecer vocês terem me A gente que te chamado. agradece demais. Gente, Eu não posso nem mexer com ai, só um pouquinho do microfone. O ser mulher foi... Será que eu sou sanguínea, gente? Já foi abraçando. Realmente, eu quero falar para vocês que o Ser Mulher é um projeto que nasceu no coração de Deus. E eu vejo o quanto vocês têm sido usadas pelo Senhor mesmo para marcar a vida dessas mulheres. E eu me sinto muito, muito privilegiada de fazer parte desse processo, de fazer parte da vida de vocês, de poder estar aqui. É uma alegria para mim. Eu sei que você que está aí nos ouvindo também se sente favorecida por essas mulheres tão preciosas. Obrigada pelo convite. Amém. Amém. Nós também agradecemos, né, Lu? Demais. Porque, gente, foi assim, ó, um convite e foi o sim, entendeu? Então, assim, me senti tão honrada, porque vocês viram tanto que é importante falar não, né? E ela falou sim. Então, Carol é uma amiga e que tem realmente, ela tem muita bagagem, né? Muito discernimento, sabedoria em Deus. Então, realmente guardem todas essas palavras, todos esses ensinamentos que ela nos deu. Carol, obrigada. Eu que agradeço. Carol, foi ótimo. Eu quero falar para as meninas que se você tiver interesse em adquirir esse livro, lá no meu Instagram, que é Carol Prudente Medeiros. Abaixa um pouquinho pra ver. Abaixa aqui, fica melhor. Só pra não ver ver sua boca. Ah, tá. Carol Prudente Medeiros. E lá na minha bio tem já o link de acesso para compra. E vai ser uma honra ter você participando com a gente da gestão do tempo. Obrigada, Se a mentoria meninas. já foi top, tô doida agora para ler meu livro. Pois é. Meninas, muitíssimo obrigada. Um beijo, até o próximo vídeo.